Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos, você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada. Vamos conhecer os museus brasileiros. Hoje vamos conhecer o Museu Casa de Benjamin Constant, que fica no Rio de Janeiro, no bairro de Santa Teresa, na rua Monte Alegre 255. Benjamin Constant foi uma figura super importante na história brasileira e um grande educador. O museu que conta sua trajetória de vida fica nessa casa onde ele morou com a família. Dizem que ele nem precisou ver a casa por dentro para decidir que a compraria. Ele se apaixonou antes pela paisagem ao redor. Visitar o parque do museu pode ser uma bela pedida para quem gosta de trilhas e caminhadas. São 10.000 metros quadrados de área verde. O Benjamin tinha toda a razão. Esse lugar é um show. Mas agora vamos saber mais sobre a casa? Essa é uma casa típica de chácara do século XIX. Ela foi construída por volta de 1860. Então ela apresenta uma característica arquitetônica que é a característica do estilo neoclássico com alguns toques palladianos. Nesse tipo de casa, nós temos algumas janelas em repetição, formas geométricas, e quem morava nessa casa nessa época no Rio de Janeiro era a classe mais abastada. Por isso essas casas são mais confortáveis do que os sobrados urbanos. Vamos lá então? Aqui nós estamos no hall de entrada do Museu Casa de Benjamin Constant, que é um espaço que pretende preservar e difundir um ambiente sociofamiliar, sociocultural, em que o Benjamin Constant viveu na virada do século XIX para o século XX, junto com a sua família. Bem, o Benjamin Constant, ele foi um professor de matemática, lecionou em diversas escolas do Império e foi um militar que deflagrou todo o movimento republicano, de instauração do novo regime republicano. E a partir da exposição, a gente pode ter uma ideia de como vivia uma família nesse período, através de toda uma organização dos ambientes, onde nós temos a sala de visitas, os quartos de dormir, a cozinha, banheiro e espaços que a família ocupava durante o seu dia a dia. Esse é o escritório do Benjamin Constant, uma área de estudo e trabalho que representa uma atividade muito importante da carreira do Benjamin Constant, que foi a atividade educacional. Em 1860, Benjamin Constant é diplomado bacharel em Ciências Físicas e Matemáticas e em 1862 ele é admitido como professor do Imperial Instituto de Meninos Cegos. O Imperial Instituto de Meninos Cegos foi criado em 1854 pelo imperador Dom Pedro II e o Benjamin Constant veio a se tornar diretor dessa instituição. Então, uma das coisas interessantes que nós temos aqui é essa máquina de braille que faz os caracteres para leitura de cegos pelo tato. Foi doada por uma ex-aluna do Instituto ao Museu Benjamin Constant. Quando ele foi admitido professor, o diretor era o Cláudio Luiz da Costa, que viria a ser o sogro dele, pai da Maria Joaquina. Então, nesse ambiente, ele foi reconstituído pelo museu a partir de uma imagem do Décio Vilares, que representa o escritório do Benjamin Constant no Instituto. Então, aqui nós temos, além dos objetos de mesa, temos a biblioteca do Benjamin Constant, com os livros, na maioria em francês, sobre física, dinâmica, estatística, matemática, representando um pouco desse lado intelectual do Benjamin Constant, bastante marcante na sua carreira. Um dos costumes dessas casas, dessas famílias, era a separação da parte mais íntima da família, a parte privada, da parte pública. Esse mobiliário que vocês estão vendo aqui, ele foi trazido para casa pela família Benjamin Constant na época da mudança aqui para Santa Teresa, no final do século XIX, 1890. Já esse mobiliário aqui representa alguma atividade do Benjamin Constant que foi atividade política, as suas reuniões, nesse local que ele despachava os documentos da administração pública, no cargo de ministro da Guerra e depois ministro da Instrução Pública, no início da República Brasileira. Esse quadro representa o 15 de novembro de 1889, que foi a proclamação da República,
um evento muito importante da nossa história, do qual participou Benjamin Constant. Ele foi um dos idealizadores desse movimento da queda da monarquia. Foi a partir dessa ocasião que o Benjamin Constant veio para Santa Teresa e exerceu essa atividade política. Essa é a parte privada da casa, restrita aos moradores. Esse era o quarto do filho do Benjamin. O Benjamin Constant teve 4 filhas. Apesar do quarto da menina não apresentar os mobiliários de estudo, todas elas eram letradas. E isso era uma preocupação do Benjamin Constant. Ele apoiava a educação feminina, inclusive na Escola Normal da Corte. Ele criou um turno para que as meninas estudassem de noite, porque não era bem visto que elas andassem pela rua sozinhas. Então os homens da casa, quando voltavam do trabalho, poderiam acompanhá-las. E daí ele vislumbrou um futuro onde a maioria das professoras seria mulheres, porque ele viu que as meninas tinham um aproveitamento melhor do que os alunos. Mamãe deu hoje ao Benjamin umas camisas, uma bengala e um vidro de perfume pelo dia 19. Deu já, porque desconfia que haverá breve qualquer barulho no país, por causa das questões militares. Esse trechinho é de um caderno de anotações que uma das filhas mais novas do Benjamin Constant, Bernardina, escreveu às vésperas do golpe militar que depois a monarquia. Bernardina era uma adolescente, fazia esses registros do cotidiano, né, da vida diária dela, da família, sem perceber o alcance de algumas informações. Ela escreveu, na verdade, 4 cadernos, a gente conseguiu recuperar, existem no museu, fazem parte do acervo do museu 2 desses cadernos. E são um material riquíssimo, tanto para o estudo da vida social do país na época, né, porque era uma adolescente letrada, era um atestado da importância que o Benjamin Constant dava à formação cultural da sua família, e observadora. Ela observava movimentos de pessoas entrando e saindo, alunos, ex-alunos, militares, políticos que começaram a partir de certo momento a frequentar a casa do Benjamin Constant, exatamente nos momentos finais da preparação do golpe. Constant chegou a tenente-coronel na carreira dele. Depois da República ele seria promovido a general, mas por aclamação, não foi um percurso normal da carreira. E como militar, ele teve participação nos episódios mais importantes da nossa história do século XIX, foi a Guerra do Paraguai. Ele participou durante 1 ano da Guerra do Paraguai. Ele só ficou 1 ano porque ficou doente, adquiriu o impaludismo e com isso ele teve que voltar para o Brasil. Isso foi uma doença que acompanhou ele para o resto da vida, seria inclusive um dos fatores da morte dele em 1891. A Guerra do Paraguai foi o maior e mais sangrento conflito ocorrido na América do Sul. Rivalidades internacionais colocaram de um lado o Paraguai e do outro o Brasil, a Argentina e o Uruguai, que formavam a Tríplice Aliança. Os aliados derrotaram o Paraguai após 5 anos de lutas. A derrota fez com que o Paraguai se tornasse um dos países mais atrasados da América do Sul até os dias de hoje. Por essa farda, nós podemos perceber que o Benjamin Constant era um homem pequeno. Na ficha funcional dele está lançado que ele era um homem de estatura média, mas na verdade ele tinha alguma coisa em torno de 1,60 m. A gente pode ver aqui pela farda que ele tinha ombros estreitos. E, no entanto, ele, mesmo com esse porte físico limitado, teve participação ativa, né, nos pântanos, por exemplo, da Guerra do Paraguai. Nesse momento, ele travou contato com as repúblicas latino-americanas da época, né? Porque o Brasil era a única monarquia então no continente. Ele teve contato com a alta hierarquia militar, não fez uma boa imagem dessa alta hierarquia militar, e isso tudo serviu para ele questionar a própria vocação militar dele. Benjamin Constant, na verdade, se considerava muito mais um professor do que um militar. As cartas que Benjamin trocou com a esposa, o sogro e amigos durante a Guerra do Paraguai geraram uma importante documentação para o museu. Entre outros assuntos interessantes para a gente compreender não só a guerra, mas também alguns traços da sociedade brasileira da época, estão alguns assuntos, alguns temas em que ele toca, que alguns inclusive que ainda hoje geram
alguns problemas, como as cartas em que ele fazia sérias críticas ao Duque de Caxias. Né? Duque de Caxias liderou a Tríplice Aliança na Guerra do Paraguai. O Benjamin Constant faz questionamentos quanto ao mérito militar, à capacidade de direção militar do Duque de Caxias. Nessas cartas, também podemos conhecer a visão que Benjamin tinha dos inimigos paraguaios. Eles foram descritos como super dedicados à causa pela qual lutavam, enquanto os brasileiros pareciam tomados por um acesso de fúria assassina. Como o Benjamin Constant não tinha muito empenho em justificar a guerra, ele estava na guerra um pouco a contragosto, embora cumprindo sua obrigação, essa é uma descrição interessante, né, porque o que se espera é que o brasileiro valorizasse os brasileiros e denegrisse os inimigos, e é exatamente o oposto que ele faz. Então esse é um aspecto interessante também dessa correspondência. O meu interesse por Benjamin Constant é exatamente a figura política que ele representou por estar por trás da queda da monarquia aqui no Brasil. É muito importante o resgate histórico da memória da nossa sociedade brasileira para que a gente possa continuar evoluindo como sociedade. Então, principalmente os jovens, né, que são o futuro desse país, eu acho super válido que a gente tenha esse tipo de sentimento e interesse. Outro grande atrativo do museu é a coleção de fotografias, muitas delas guardadas pelo Peri, neto de Benjamin Constant. No século XIX, com a democratização da fotografia, era muito comum produzir fotos de famílias. E a família de Benjamin não ficou para trás. São mais de 4.000 imagens que hoje contam também a história da evolução da fotografia. No próximo bloco, vamos conhecer algumas curiosidades sobre a bandeira brasileira. Fique aí que eu volto já já! Voltamos ao Museu Casa de Benjamin Constant. Preparados para desvendar mais curiosidades da história do Brasil? Amor por princípio, ordem por base, progresso por fim, viver às claras. Esses são slogans, né, são dísticos do positivismo, né, que foi uma doutrina importante na vida cultural brasileira a partir de meados do século XIX. E aqui se trata exatamente de um presente que o Benjamin Constant ganhou logo depois da proclamação da República, que é um atestado da vinculação dele com essa doutrina. O Benjamin Constant, na verdade, foi o primeiro disseminador da doutrina positivista no Brasil. Ele fez parte de um grupo que fundou a primeira sociedade de estudos e divulgação dessa doutrina no Brasil e depois seria sempre identificado como um dos mais importantes pensadores e divulgadores da doutrina no Brasil. Como ele divulgava o positivismo também entre seus alunos, muitos alunos da escola militar se tornaram positivistas e, por essa via, republicanos. Esses alunos dele vão compor, já a partir de 1886, o que a gente pode chamar da vanguarda republicana. Eram os setores militares mobilizados contra a monarquia e a favor do projeto de república. E algumas demonstrações dessa fidelidade dos alunos ao Benjamin Constant e a sua capacidade de liderança militar são documentos que ficaram chamados como pactos de sangue. No Pacto de Sangue, alunos do Benjamin Constant assumiram seguir a liderança do militar na revolução dos conflitos com o governo imperial e a deposição da monarquia. Nesse quadro, vemos uma referência à participação da mulher e das filhas do Benjamin Constant na confecção de uma das primeiras bandeiras da República. Uma das principais polêmicas trata-se da divisa política que se encontra escrita na faixa branca que todos nós conhecemos. É a divisa Ordem e Progresso. Essa frase, essa divisa, ela tem origem na fórmula máxima do positivismo, que é o amor por
princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Muitas pessoas se perguntam, mas por que tiraram o amor da bandeira? O Teixeira Mendes, o idealizador da bandeira, ele atribuía um papel fundamental, importantíssimo a essa divisa política, a ordem e progresso. Segundo ele, era uma forma de indicar, de afirmar que aquele novo regime não se satisfazia simplesmente com a derrubada da monarquia, mas sim estava comprometido com a construção de uma sociedade que garantisse a ordem e o progresso, a sua harmonia. Ao contrário do que muitas pessoas podem imaginar, as estrelas que figuram na nossa bandeira são estrelas que poderiam ser vistas no céu do Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 1889, a data da proclamação da República, às 8h30 da manhã. E a escolha desse horário tem a ver com o fato do Cruzeiro do Sul, nesse momento, passar pelo meridiano da cidade do Rio de Janeiro. Você acaba descobrindo coisas assim, tipo, a questão do próprio título da bandeira, sabe? Eu nunca parei para me perguntar de onde ele tinha surgido, por que aquilo mais. Aqui nós temos o quarto do casal. Benjamin Constant e Maria Joaquina vieram morar nessa residência logo após a proclamação da República, no início de 1890. E aqui era um espaço, enfim, da memória afetiva dos dois, do casal. Eles tinham um tratamento bastante amoroso um com o outro. Aqui a gente pode destacar, em termos de mobiliário, essa cama em ferro, toda trabalhada. Além disso, as mesas de cabeceira e esse par de espelhos usado pelas mulheres, por Maria Joaquina, bastante comum, para que elas fizessem os penteados elaborados no alto da cabeça e pudessem ter também uma visão da parte posterior. Podemos destacar a escova de dentes, a escova de cabelos, o pincel de barbear e a bacia, por conta da primeira higiene, ou seja, a higiene matinal, ser feita ainda no aposento familiar, antes do uso do banheiro. Aqui também duas peças bastante comuns na virada do século XIX para o século XX, que são o urinol e a escarradeira, que ficavam estrategicamente localizadas na mesa de cabeceira. Mais adiante, um guarda-roupa. A Maria Joaquina, além de uma esposa amorosa, era bastante dedicada à figura do Benjamin Constant. E o que é importante frisar é que ela, na verdade, foi a primeira guardiã da memória do fundador da República. Ela já vinha cuidando dessas peças, organizando essas peças, marcando quase como uma catalogadora desse acervo. O museu foi fundado em 1982, quase 100 anos depois da Maria Joaquina começar todo esse trabalho de catalogação. Essa é a sala de jantar da casa. Era nesse ambiente que a família se reunia para fazer suas refeições. Era hábito da família, após as refeições, se reunirem nesse espaço, utilizando os sofás, a cadeira de balanço e a rede para botarem a conversa em dia. O destaque da sala é essa rede, é uma rede em fibra de tucum, a varanda com detalhes de penas de pássaro, foi presente do Marechal Rondon, a viúva do Benjamin Constant, Maria Joaquina. Rondon foi discípulo de Benjamin Constant e nos seus trabalhos pelo interior do país encomendou essa rede a um grupo indígena e trouxe e presenteou a Maria Joaquina. Marechal Rondon foi um militar e sertanista brasileiro que, ainda estudante, participou diretamente dos movimentos abolicionista e republicano. É muito legal, principalmente pela não só pela história dele, mas também por essa questão da própria casa mesmo, da arquitetura, para você ver a evolução com os tempos, em relação a costume, em relação a pessoas e tudo mais, é bastante interessante. Indico a visita. Na época em que o Benjamin morou nessa casa, o banheiro não era dessa forma como nós estamos vendo aqui. Então, como a família permaneceu aqui durante o século XX, um dos objetivos dessa parte da casa é mostrar
como os costumes vão se modificando, as tecnologias inclusive. E uma das partes interessantes é essa banheira aqui, que é de meados do século XIX, feita num bloco de mármore, que mais tarde, no século XX, a família instalou com uma torneira e um chuveiro. Uma outra parte muito interessante é essa privada, que na verdade era chamada de cadeira furada, e sempre é uma grande curiosidade porque as necessidades depois de feitas deveriam ser retiradas nesse balde e jogadas do lado de fora da casa. Então esse era um dos costumes do final do século XIX. Já no século XX, como a família permaneceu na casa, foi instalada essa privada que é feita em louça, trabalhada. Ela já aceita o sistema hidráulico, então já mostra a evolução desses costumes de higiene pessoal nessa casa. Uma outra coisa interessante que é do tempo do Benjamin Constant é esse afiador de navalhas. Na cozinha nós temos o ambiente onde eram preparados os alimentos, né, os pratos, os assados, as sopas, os cozidos. E uma peça de destaque que a gente apresenta é um fogão a lenha, um exemplar ainda do século XIX, com suas especialidades, né, suas peculiaridades, que seria um espaço, um compartimento para colocação de tabuleiros, de assados, e uma estufa para manter o calor, e aqui uma torneira para que se obtivesse a água fervendo. Aqui alguns exemplares de panelas de ferro, né, confeccionadas em ferro. Aqui também algumas gamelas usadas para servir os alimentos à mesa, e logo aqui em seguida essa mesa onde a gente tem alguns exemplares de peças também muito comuns no uso no dia a dia da cozinha, que seria um rolo de massa, esse martelo, né, para se desossar as aves, as carnes, 2 moedores, um moedor de grão para café e um menor para pimenta. O Benjamin Constant, ele não tinha escravos, ele era contra a escravidão. Então, essa casa desse porte, ela era mantida, digamos assim, por poucos funcionários, poucos empregados, que davam conta da lavagem, da alimentação e da limpeza. Era contra a escravidão, era uma pessoa que tratava bem os funcionários, que na época eram os escravos, mas ele não queria esse tipo de mão de obra. A família de Benjamin Constant contava ainda com uma área verde, onde eles podiam se reunir, conversar, enfim, desfrutar de um ambiente favorável e agradável. Aqui nós temos um caramanchão, que era um espaço, um quiosque, também muito usado pelos familiares, e que a partir de 2007 o museu implantou nessa área algumas atividades com a proposta de dinamizar o ambiente. Dentro desse projeto de atividades educativas e culturais, nós criamos um projeto de visita teatralizada ao interior da casa, com os personagens Benjamin Constant e Maria Joaquina contando toda a história da casa e da época, e uma contação de história que acontece aqui nessa área verde, onde nós criamos uma história específica e que são retratados os personagens da fauna e da flora. Sejam todos muito bem-vindos ao Museu Casa de Benjamin Constant. Para saber mais sobre horários de funcionamento e agendamento de visitas, entre no site www.museus.gov.br. O Museu Casa de Benjamin Constant fica no Rio de Janeiro, no bairro de Santa Teresa, na rua Monte Alegre 255. Anotou o endereço? Então até mais, pessoal! Até o próximo museu! Os museus
São conceitos e práticas em metamorfose. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes.